Olá, bom dia a todos. Eu vim aqui fazer um breve resumo aqui e mostrar para você aí que fica brigando PT, PSL. Ai, o melhor Bolsonaro. Não, o melhor é Lulinha. Não, o melhor é o Temer. Não, o melhor é o Fernando Henrique. Era não, era o Collor de Mello. Aí eu venho dizer para vocês aqui que vocês todos estão sendo feitos de trouxa por todos eles, por vários deputados, vários senadores, essa cambada de vagabundo que consome quase todo o dinheiro do Brasil, né? Eles são financiados por bancos privados, principalmente estrangeiros, acionistas da Bolsa de Valores, que são os mesmos bancos de novo, onde foi criada uma máfia que o pessoal endivida não só mais uma pessoa, mas os países inteiros. E essa máfia foi criada lá nos Estados Unidos, depois da criação do Federal Reserve. O banco lá não é público, o banco privado, que foi criado por poucas pessoas, cerca de 3 pessoas, 3 banqueiros bilionários, né? Criaram o Federal Reserve e criaram instituições corrompendo os governos, como o FMI e o Banco Mundial, onde oferecem tais empréstimos, né, entre aspas, para os países, ou seja, eles oferecem propina para os políticos vagabundos dizer que aceitaram o empréstimo, mesmo sem precisão. No caso do Brasil aí, só é você pesquisar. Quando o Brasil tomou emprestado pelo tal Fernando Henrique lá, que criou o real, o benefício do real, né? Eles transformaram cerca de 300 cruzeiros era igual a R$ 1. É como se 300 cruzeiros fosse o mesmo R$ 1, tá certo? E nesses 300 cruzeiros é como se você comprasse, vamos supor que, só um exemplo, 1 quilo de açúcar. Mas depois da conversão para o real, esses 300 cruzeiros, ou seja, R$ 1, compraria apenas 300 gramas de açúcar. Ou seja, uma desvalorização, uma perca de 70%. E não é só isso não. Eles tinham 74 bilhões de reais em caixa em outros países, ou seja, uma poupança externa, fora os recursos aqui no Brasil, de 74 bilhões de reais. E mesmo assim disseram que estava passando precisão, que o Brasil estava quebrando, e entre aspas tomaram 14,8 bilhões de reais emprestados com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Ou seja, me explica aí qualquer pessoa que tendo uma poupança, governo, só a poupança externa, fora as poupanças internas do Banco Central, entre outras, de 74 bilhões de reais, precisar tomar 14 bilhões de reais emprestado a qualquer banco que seja. A esse tal empréstimo, que foi uma propina paga aos governantes no tempo do Fernando Henrique Cardoso, de bando de vagabundo que tinha naquela época, virou a dívida pública externa, né? Junta com outra que não existia também. Aí deixa eu falar aqui. O real se equiparava com o dólar naquela época. O preço da variação não existia. Não existia variação de câmbio. Ou seja, R$ 1 era igual a $1. E isso permaneceu por 4 anos. Ou seja, em 4 anos o real e o dólar não variou. Então não teria como gerar prejuízo. Mas mesmo assim o governo disse que devido ao real se manter igual ao dólar, estava gerando prejuízos enormes que estavam explodindo a dívida externa do Brasil. E para isso, eles teriam que transformar a Bolsa de Valores em câmbio variável, ou seja, o real poderia subir ou baixar de acordo com a oferta ou procura do real ou do dólar. Mas eles não disseram que não existe procura por real, a não ser o Brasil, aqui internamente. E até o Brasil, quando vai negociar uma empresa brasileira, obrigatoriamente terá que comprar dólares. Ou seja, até a nossa própria nação
será obrigatório a comprar dólar para negociar com qualquer país do mundo. E qualquer país do mundo é obrigatório comprar dólar para negociar com o Brasil na Bolsa de Valores. Tá certo? Então, explicando aqui, não existe procura por real, só existe procura por dólar. Então, em câmbio variável, o único que pode aumentar, no caso, é o dólar, porque real só pode ser usado dentro do Brasil. Então, a variação de câmbio por causa da tal oferta e procura é uma tremenda mentira, uma tremenda farsa, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que fez a tal dívida explodir não foi a variação de câmbio, porque se passasse 4 anos o Brasil devendo 14,8 bilhões de dólares, transformando em reais durante 94 a 98, que o real também valia $1, seria 14,8 bilhões de reais. Não teria como aumentar. Mas como eu disse, o governo dos Estados Unidos obrigatoriamente enviou um enviado de um banco privado de lá para ser presidente do Banco Central, e o próprio presidente do Banco Central escolheu a taxa de juros que pagaria para o tal empréstimo, que chegou a 29,75% em agosto de 98. E em um mês eles aumentaram mais 20%. Chegou a 49,75% que o Brasil pagava de juros para esse tal empréstimo. Isso foi o que fez a tal dívida explodir. É uma máfia que criaram para obrigarem os laranjas, a adotarem o câmbio flutuante, ou seja, o câmbio onde a variação do real e do dólar poderia acontecer. Mas eles não explicaram que essa variação geraria prejuízos ainda maiores, fora a taxa Selic, que é o que calcula o valor que eles pagam de juros para a tal dívida externa e interna, que foi transformada em interna. Eles fizeram a máfia de comprar bancos públicos aqui do Brasil antes da transformação da dívida em externa e interna. Ou seja, eles disseram que o Brasil não teria mais a dívida externa, era negativa, e a dívida interna é que estava aumentando. Mas eles não disseram que quem comprou os bancos internos eram os mesmos que tinham as dívidas externas que o Brasil devia. Ou seja, o Brasil passou a dever aqui dentro do Brasil os mesmos lá de fora em nome de bancos públicos que foram vendidos para eles, tá certo? Nós vamos aqui mostrar a pesquisa aqui que nós estamos fazendo aqui em relação à compra de voto dos vagabundos que tem lá, os deputados e senadores, para aprovarem as reformas que eles querem, tá certo? Aqui, no dia 6 de agosto de 2019, o governo do Bolsonaro libera 3 bilhões em emendas para comprar votos dos deputados e senadores para aprovar a reforma da Previdência. No dia 9 de julho, no outro mês, ele libera mais 1,13 bilhões de reais para comprar votos de novo, tá certo? Vamos aqui, essa informação repetida. Aqui também. Aqui era o total até o mês de julho, dia 11 de julho, que o governo já tinha gastado para compra de votos, comprar voto de deputado, senador, entre outros, e presidentes da Câmara e do Senado, para aprovar a desgraça da reforma da Previdência, onde só lasca quem ganha principalmente 3 salários ou menos, tá certo? Ele desconta o benefício, empata de você ganhar mais benefício, mas quem ganha muitos R$1.000, muitos milhares de reais, milhões de reais, bilhões de reais, são totalmente isentos de impostos. Donos de grandes empresas,
bolsa de valores que roubam as pessoas sem fazer nada, os vagabundos. Todos eles ganham bilhões de reais, até trilhões de reais por ano, sem pagar R$ 1 de imposto. O pouquinho que tinha, o governo perdoa, dá isenção de imposto para eles, estatal. Tá certo? Aí vamos aqui, continuar. Vamos descer aqui, né? Em março, tinha liberado mais 1 bilhão em emenda para comprar os deputados, né? Aqui nós vamos descer e vamos mostrar o total aqui que o governo liberou em 2019 só para comprar o voto de deputado e senador, para aprovar as reformas e os projetos que interessam às grandes corporações, aos bancos, aos grandes latifundiários que exportam, né, alimentos como os de soja, entre outros. Vamos aqui. Só nessa reportagem vai mostrar dois vagabundos que fizeram a mesma coisa, que é o Bolsonaro e o Temer. O Bolsonaro bate recorde na liberação de emendas em 2019. O governo desembolsou em 2019 5,7 bilhões de reais a parlamentares. Ritmo de pagamento cresceu em votações importantes como a Previdência. Está vendo aqui a compra de votos? O governo liberou para comprar votos para fazer eles aprovar a tal reforma da Previdência que o satanás do Paulo Guedes tanto quer, né? E só o Paulo Guedes desviou R$ 1 bilhão para a conta dele. Tá certo? Diretamente da Previdência, dos otários. Ele desembolsou 5,7 bilhões de reais em 2019. Desculpa, Yuri, em 2019. O valor acima dos 5,29 bilhões que haviam sido pagos por o outro ladrão chamado Michel Temer em 2018, no ano anterior. Aqui eles botam que nem fosse o tal toma lá da cá, né? Um ajuda o outro, eu te ajudo, que você me ajuda. Recebe uns milhõezinhos de reais aqui para votar nessa reforma, nisso, naquilo, um cargo melhor no futuro, mais privilégio, mais aliança. Ou seja, que é uma quadrilha, uma máfia grande. E não é só esse cidadão aqui não, é todos, viu? O seu Lulinha, o Temer, a dona Dilma, o Fernando Henrique Cardoso, o Collor. Aqui é a máfia só muda o nome de quem está no poder da máfia, tá certo? Cada coisa que você vê aqui, cada informação que você vê aqui, cada um é mais impressionante que a outra, que mostra que todos eles estão aliados. E essa briga que passa na televisão, financiada por eles mesmos, é uma briga falsa. Um bom exemplo é o Bolsonaro aí, a briga com a Globo. Mas o Bolsonaro, nesse mesmo ano passado, aí você pode puxar agora na internet, ele liberou 776 milhões de reais para a Globo. Deu de presente lá para eles, a Globo, para financiar a reforma da Previdência. Me diga se uma pessoa que dá 776 milhões de reais para a Globo é brigada com a Globo. Tá certo? Michel Temer fez a mesma coisa, o Lula fez a mesma coisa. Todos esses vagabundos sempre fazem a mesma coisa. Tá certo? Pois é, e se vocês tiverem alguma dúvida de que eles trabalham para você ou é para os banqueiros, para as grandes corporações, principalmente estrangeiras, vindas principalmente dos Estados Unidos, China, Rússia, entre outras, Alemanha. Para ter ideia, para você ter uma ideia, em um lote que foi vendido ainda no tempo da Dilma, do pré-sal, que ela falou que era um crime vender e ela mesma vendeu, em um lote que a Noruega comprou, cerca de 5% desse lote, daquela época, só de um lote, o governo da Noruega, que também
você voltar no tempo, as famílias lá é coligada com os financiadores da dívida pública. O governo lá só com a venda do petróleo brasileiro aqui, de derivados do petróleo, que é enviado para lá, e eles revendem para o resto do mundo. O governo arrecada cerca de 27 mil dólares de prêmio para cada pessoa, cada cidadão da Noruega. Só divide o lucro do que é arrecadado com as riquezas retiradas do nosso Brasil. A máfia é mundial. O Brasil é o país mais rico do mundo, em vários aspectos. É o maior produtor mundial de alimento. Em 5 anos, as reservas do Brasil do pré-sal serão as maiores reservas de petróleo do mundo, não só de petróleo, como gás natural, entre outros. Se vocês derem uma pesquisada, vejam a quantidade de coisas que é feita de uma única vez, extraída, quando o petróleo bruto é processado, como gás natural, diesel, óleos lubrificantes, óleos de motores, né? Gasolina, biodiesel e várias outras coisas. Impressionante. Até fralda descartável e absorvente que mulher usa, pneus, estradas, tudo são derivados do petróleo e várias milhares de outras coisas. Que é impossível uma empresa dessa dar prejuízo ou ser vendida. É um crime grave contra a nação brasileira, tá certo? É bom dar uma acordada, assistir o documentário Assassino Econômico, a dívida pública brasileira, também ver os vídeos da Auditoria Cidadã, que tem várias investigações e várias denúncias em cima de todos esses políticos corruptos, desde o Collor para cá e até antes, tá certo? Tudo documentado e provado, só não vai enxergar quem não quer, tá certo? E vejam também um documentário sobre a Monsanto, os venenos, as coisas que estão prejudicando o mundo todo, a fauna, a flora, os bichos, que geram cânceres e várias doenças, além deles se tornarem donos das sementes, praticamente do mundo todo. Cerca de 90 a 95% de todas as sementes do mundo já são patenteadas por eles, ou seja, eles se acham donos das sementes em todo o mundo, e não mais a semente é livre e acesso a qualquer pessoa, que nem era, que para ser como Deus o fez. Estão também privatizando até a água, a pessoa não terá mais direito à água, privatizando o ar, com a desculpa do tal aquecimento global, e privatizando as terras, empresas, tudo estão correndo para esses mesmos setores do mercado financeiro. Então é muito importante cada brasileiro correr e ir atrás para não ser enganado e a gente mesmo se defender, não ser aliado a nenhum partido político, porque partido já está dizendo, é dividir, destruir, dividir pessoas para eles conseguirem o que eles querem, tá certo? Hoje a gente vai ficando por aqui, até mais, e bons estudos a todos aí, e que todos acordem enquanto é tempo.